Muitos colegas acreditam que o final do processo de avaliação para cirurgia bariátrica é a entrega do laudo. Na verdade, existem muitos temas que podem ser trabalhados com o paciente pós-bariátrica, né, após o procedimento. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre quais são esses temas, quais trabalhos que podem ser realizados no pós-cirúrgico com o paciente de cirurgia bariátrica. Primeiro, é importante dizer que este acompanhamento ele não é obrigatório, tá? Existem pacientes que, ao longo da avaliação, apresentam aí uma estrutura emocional bem equilibrada, características de personalidade que trazem aspectos positivos aí para tudo que ele vai vivenciar no processo de cirurgia bariátrica. E fazem com que não tenha necessidade de um acompanhamento no pós-cirúrgico. Por quê? Porque ele vai lidar com aquelas mudanças que vão ocorrer, sim, na vida dele, né? Isso é inerente ao procedimento, mas ele vai conseguir se adaptar e vai lidar com aquilo tudo de uma forma saudável, natural, sem precisar do acompanhamento psicológico. Por que eu tô falando isso, né? Porque é bastante comum alguns colegas acreditarem que todo paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele precisa de um acompanhamento psicológico. Eu não colocaria como algo assim determinante, tá? Como algo que precisa acontecer, né? Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente, cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem uma personalidade, um ambiente familiar, uma estrutura de suporte, e a experiência ela vai ser única para cada um. Então, combinando tudo isso, a gente conclui que não é verdade, não é toda pessoa que precisa do acompanhamento. Existem mudanças, sim, que a gente vai falar aqui um pouquinho nesse vídeo, né, que podem ser trabalhadas no pós-cirúrgico. Algumas coisas que vão acontecer, uma probabilidade grande, né, de acontecer com todos os pacientes, né, então, novamente estamos falando de pessoas, então pode ser que aquela pessoa passe por aquilo muito bem, tá? Mas podem acontecer algumas coisas que inclusive vão ser trabalhadas aí na avaliação, em psicoeducação, enfim, o paciente já vai ter conhecimento desses conceitos, né? Mas não necessariamente ele vai precisar de psicoterapia, né? Então, primeiro a gente tem que desmistificar isso. Não é todo paciente que faz avaliação de bariátrica que precisa do acompanhamento. Por isso, a gente precisa fazer uma avaliação bem feita ali para a gente poder recomendar, tá, este acompanhamento no pós ou não, né? E aí, no pós-cirúrgico, o que o psicólogo, aliás, pode trabalhar, tá, no pós-cirúrgico? Bom, é um campo bem amplo, né? Nós temos diversas abordagens que a gente pode ter. Vai depender da dificuldade do paciente, claro, tá? Mas o que é mais comum, né? A gente tem, por exemplo, questões relacionadas à imagem corporal. A construção da imagem corporal é um processo, né, do ser humano que vai desde o nascimento, né, desde que a gente nasce, nós vamos construindo essa imagem do nosso corpo que vai sendo alterada conforme a gente vai se desenvolvendo. Então, ao longo do crescimento, nós temos, inclusive, etapas naturais, né, do nosso desenvolvimento humano natural, como, por exemplo, a adolescência. Acontece uma desconstrução dessa imagem para uma reconstrução. E na cirurgia bariátrica também acontece algo parecido, né? Aquela imagem de pessoa obesa que foi construída ao longo do tempo, né? Ao longo de todo um processo, ela vai precisar ser desconstruída, tá? Por quê? Porque tá tendo um emagrecimento e, ao mesmo tempo, vai havendo uma reconstrução dessa imagem, tá? Tudo isso que eu tô falando são processos cognitivos, emocionais, a pessoa vai vivenciando aquilo, tá? Acontece que em alguns momentos e em algumas pessoas isso pode trazer um sofrimento. Por quê? Durante este processo pode haver uma desconexão consigo mesmo. O que eu quero dizer? A pessoa não se reconhece
né? Aquele corpo conhecido, ele não existe mais. E ela ainda não achou o seu lugar naquele corpo novo. Ela não vivenciou aquele novo corpo. Então, ela tá na fase da reconstrução dessa imagem corporal. E isso pode trazer angústia, medo, ansiedade, sintomas ansiosos, sintomas depressivos. E ela pode precisar de ajuda, né? Então é importante preparar esta pessoa no pré-cirúrgico, na avaliação, para essas mudanças, né? E relatar o que é normal, o que é esperado, tá? Então é comum, por exemplo, a pessoa já ter emagrecido 40 quilos e ela ir a uma loja de roupa e ainda pedir um número grande, né? E aí ela só vê que aquilo é muito grande quando ela vai experimentar. E por que isso acontece? Porque ela tá justamente nessa reconstrução dessa imagem corporal. Ela tá nesta fase, né? De reconstruir mentalmente aquilo que ela é como pessoa, né? Então não é uma chavinha, né, que liga e desliga, ela vai precisar reconstruir isso, tá? Então esse é um dos temas que pode trazer uma dificuldade aí no pós-cirúrgico e que a gente pode também trabalhar e deixar aberto aí para o paciente nos procurar caso ele sinta uma dificuldade nisso, tá? Existem também, com relação ao suporte familiar, tá? Um outro tema que pode trazer o paciente pós-bariátrica pra gente é a questão do ambiente familiar, tá? Na avaliação, a gente inclui a família, tá? Mas acontece que após a cirurgia, existem famílias que são muito suportivas no pós-cirúrgico imediato, mas acabam perdendo isso ao longo do tempo, tá? Ou mesmo não se dão conta de alguns comportamentos automáticos que podem ser prejudiciais para o paciente, tá? Vou dar alguns exemplos. Mas isso traz também frustração, angústia, sintomas ansiosos ou depressivos, pode trazer. Então aí é recomendado que ele busque ajuda, tá? Dando alguns exemplos para você entender um pouquinho, tá? De relatos, inclusive. Pode acontecer, por exemplo, do paciente fazer a cirurgia, ele vai ter uma restrição alimentar, né, no pós-cirúrgico ali imediata, e a família marcar uma festa, um churrasco, por exemplo, na casa onde a pessoa mora, enquanto ela está em dieta líquida, que ela não vai precisar, não vai poder, aliás, consumir nada daquele churrasco, tá? Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Tô supondo um exemplo aqui para vocês, tá? A família vai estar no churrasco, comendo, se divertindo, tá? O paciente, dependendo das características que você avaliou nele lá, tá? Das características dele. É uma situação difícil, tá? Mas é a forma como ele vai lidar com aquilo, tá? Porque às vezes ele tem plena consciência de como é o funcionamento da família dele, ele já aprendeu a lidar com aquilo. Por isso que eu tô falando que cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, a gente tem que avaliar a individualidade, tá? Mas nessa situação que eu tô narrando, podem ter também pessoas que vão sentir uma frustração enorme, vão sentir sintomas ansiosos, depressivos com essa situação. Isso reverberar, né? Isso impactar, inclusive, na adesão ao tratamento dela no pós-cirúrgico, que é muito perigoso, tá? Porque isso aí coloca em risco a saúde dela, tá? Então, é importante a gente deixar aberto aí para o paciente, né? Para ele nos procurar se houverem situações onde ele não se sentir respeitado ou acolhido pela família, porque aí nós vamos ver, né, quando ele nos procura, como iremos direcionar isso, tá? Muitas vezes é preciso instruir essa família, né? Às vezes a família não faz na intenção de prejudicar e acaba prejudicando, né? Outras vezes é uma questão da relação dessa família, qual o papel de cada um dessa família, né? Quem tem que analisar uma coisa mais de papéis, de família, enfim. Novamente, cada história é uma história, cada um você vai ter uma abordagem diferente, uma conduta diferente, tá? Mas são situações que podem acontecer. Então, a pessoa ela pode nos procurar no pós-cirúrgico, né? Por dificuldades com a reconstrução da sua imagem corporal, por dificuldades com a sua relação com a família relacionadas à bariátrica,
né? Às vezes ela está também com dificuldades com a família, mas por outros motivos, né? Aqui a gente está falando um pouquinho mais relacionados à cirurgia, tá? Então, comportamentos no ambiente familiar ou comportamentos familiares, né? Que estão impactando negativamente ali no processo daquele paciente de cirurgia bariátrica ou de recuperação. Então, ela pode ter ali sofrimentos, né? E aí ela volta para psicoterapia, tá? Ela pode ter dificuldades também com a mudança de rotina, né? Mudança de hábitos, mudanças de comportamentos que são exigidos aí pelo processo. Por quê? Uma coisa é você saber o que você tem que fazer, outra coisa é você fazer aquilo, é sentir na pele, né? Então, muitas vezes o paciente sabe, no pensamento dele, né, no cognitivo, a nível cognitivo, ele tem plena compreensão daquilo que ele deve fazer. Na hora que ele transforma aquilo num comportamento, é onde vem a emoção que está por trás, né? Era uma via, muitas vezes, aquele comportamento alimentar era uma via, né, que estava canalizando ali uma emoção que não pode ser mais expressa ali. E aí essa emoção fica buscando uma outra forma de expressão. Então, vamos dar um exemplo de uma compulsão, por exemplo, né? Paciente que tinha uma compulsão por comida, se ela não for bem avaliada, cuidada, e ele venha a fazer uma cirurgia bariátrica e não cuide dessa compulsão, isso inclusive é comum, né? Paciente de pós-bariátrica que nos procura com outras compulsões. Por quê? Porque esse movimento da compulsão, ele precisa buscar uma via de extravasamento, uma via de escape, tá? E não pode ser mais a comida, porque existe uma restrição física para isso. Então, também tem relatos comuns de pacientes que vão para drogas, para álcool, para compras, para prática sexual, mas num nível de compulsão, porque aí o que precisa ser cuidado e tratado é a compulsão, né? Um passo atrás aí da bariátrica, né? Que teria que ter sido olhado lá na avaliação. Pode acontecer do paciente desenvolver a compulsão depois da cirurgia? Também pode, tá, gente? Nem sempre é um erro na avaliação. Tá, o que a gente tem que ter a certeza que a avaliação foi feita da forma correta. Mas pode acontecer, como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Pode acontecer do paciente também desenvolver isso depois da cirurgia e não ter relação, ele não ter histórico, enfim, tá? Isso pode acontecer também. E a gente vai auxiliá-lo também, compreender em que momento isso surgiu e quais são as emoções que estão por trás disso aí para transformação, né? Mas ele pode nos procurar por dificuldades nessas mudanças que são exigidas aí, tá? Em termos de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, são os 3 eixos que a gente sempre trabalha ali na avaliação para bariátrica, que a gente sempre olha e que a gente vai trazer conteúdo, que a gente vai trabalhar ali com o nosso paciente, tá? A gente pode ser também que ele nos procure por conta das repercussões emocionais que a bariátrica trouxe para ele, tá? Então, o que pode acontecer? Tô dando aqui vários exemplos, tá, gente? Mas o paciente pode nos procurar depois da bariátrica, mesmo sem uma indicação, né, de continuidade, por não estar conseguindo lidar com as emoções e com tudo o que está acontecendo com ele, tá? Vamos imaginar que ele tinha um ideal antes da cirurgia, por exemplo, de que ele seria promovido no trabalho se ele emagrecesse. E aí ele faz a cirurgia. Só que isso pode ser que ele nem tinha se dado conta disso, tá? Ele foi se dar depois. E aí pode ser que ele emagreça com a cirurgia bariátrica, mas que ele não seja promovido, porque não há relação, né, da questão do desempenho profissional com a obesidade, né? Nesse exemplo que eu tô dando, não tem relação. E aí ele vai sentir uma frustração e uma decepção muito grande, né? E ele não vai saber muito bem o que é, né? Às vezes ele pode culpar a cirurgia bariátrica, às vezes ele pode culpar o emprego, às vezes ele pode culpar ele mesmo, né? Então, também,
Cada pessoa isso vai funcionar de uma forma, mas são repercussões emocionais, são reações emocionais que ele pode ter ali ao longo do processo, conforme o processo vai acontecendo, e que podem fazer mal, né? A partir disso, ele pode desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Um transtorno compulsivo, inclusive, ele pode desenvolver algo aí, né? Então, é preciso cuidar disso, né? Então, esse também é um dos fatores que a gente pode trabalhar no pós-cirúrgico, tá? Autoestima, né? Tem paciente que, no histórico de vida dele, ele nunca teve um cuidado consigo mesmo, né? Um olhar para si como uma pessoa bonita, uma pessoa de valor, um autocuidado, um investimento de energia em si mesmo, né? Quando há o emagrecimento, inclusive quando está tendo essa reconstrução da imagem corporal, pode ser que ele tenha dificuldade de colocar em prática comportamentos de autocuidado, né? Ele pode até seguir a dieta, seguir tudo direitinho, as prescrições médicas, mas ele não consegue olhar para si mesmo, né? E se gostar daquela forma, né? Ele perdeu o peso que ele queria, mas ele ainda não consegue se amar, se olhar, se cuidar verdadeiramente, né? E aí isso também pode trazer sofrimento, né? Isso pode trazer aí um desenvolvimento de um transtorno. Então também é um outro fator que pode de repente trazer o paciente a buscar ajuda, tá? Há questões relacionadas à vida sexual também, né? A questão da perda de peso, ela acaba tendo interferência na questão dos relacionamentos sexuais, falando de forma geral, tá? Então, o paciente sente que ele tá chamando mais atenção do sexo oposto, seja ele comprometido ou não, né? Então, as relações, elas acabam tendo, relações sexuais falando, tá? Um desempenho e uma forma diferente de se configurar, tá? E tem paciente que se assusta com isso. Por quê? Porque tem casos que a obesidade era uma proteção para isso, que aí tem a ver com a história da pessoa, pode ter a ver com N coisas, né? Como eu tô falando sempre, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma realidade, a gente tem que olhar individualmente para cada um. Tá? Mas pode ser que esta pessoa tenha uma história bem marcante aí que não tenha sido dita ou até lembrada por ela no pré-cirúrgico, só que agora ela vem forte, por quê? Porque ela não tem mais aquela gordura para protegê-la, né? E aí ela não sabe o que fazer com aquilo. E também pode provocar aí angústia, sofrimento emocional, transtornos de ansiedade, de transtorno de depressão, enfim. Pode aí vir uma série de coisas com isso, tá? E outra coisa bastante comum, pode acontecer aí num pós-cirúrgico mais tardio, né? Depois de 1, 2, 3 anos de cirurgia, reganho de peso, né? Então, do paciente procurar ajuda emocional, porque houve um reganho de peso ali nesse procedimento, que ele colocou todas as suas energias para ser algo definitivo e algo que ia auxiliá-lo em todas as dificuldades dele, né? E aí ele tá engordando novamente. E aí, isso também pode trazer o sofrimento emocional, né? Então, são situações, eu citei algumas, tá? Que são as mais comuns. Mas são situações que o paciente pode viver no pós-cirúrgico que vão fazer ele a procurar a nossa ajuda, tá? O que é importante enquanto profissional? Eu me deixar à disposição para que ele sinta confiança e nos busque assim que ele sentir que precisa dessa ajuda, tá? Porque muitas pessoas, isso falando de forma geral, não é nem só com a bariátrica, muitas pessoas têm dificuldade de procurar o psicólogo, de falar das emoções, de falar das dificuldades, né? Isso é algo que é bastante comum. O vínculo que você faz durante a avaliação, né? Por isso que é importante fazer uma avaliação estruturada, uma avaliação onde você vai olhar diversos aspectos daquela pessoa e junto com ela olhar para isso e construir caminhos, né? Esse vínculo aí dessa avaliação vai fazer com que ele lembre de você no pós-cirúrgico, mesmo que ele não tenha indicação de continuidade, tá? Porque, como eu tô falando aqui, tem paciente que
Cada história é uma história, eu volto sempre nisso, porque é bem isso, né? Tem paciente que vai ser super tranquila a avaliação, mas quando ele viver o processo de bariátrica, ele vai precisar de ajuda. E aí a nossa porta tem que estar aberta, ele tem que contar com a gente, tá? Por isso que é importante a gente estar presente também no pós-cirúrgico, né? Então, tá sempre em contato com esse paciente para saber se ele tá bem, simplesmente, tá? É esse nosso papel. E aí deixar aberto ali para que ele procure, tá? É bastante comum acontecer esses exemplos que eu dei, né? São os temas mais comuns de acontecer. Vai ter também aquele paciente que vai passar por tudo isso de uma forma, ele vai saber lidar com aquilo, né? Com resiliência, com enfrentamento, e que ele não vai precisar de ajuda profissional. E tudo bem. Que ótimo, né? Então, a gente tem que se mostrar, essa a nossa postura, tá? É atender esse paciente, é entender esses complicadores, é conversar com ele na avaliação, né? Sobre a questão da imagem corporal, sobre a questão da família, sobre a questão das emoções, né? E deixar o campo aberto para que ele te procure. Tá? Lógico, casos onde você já identifica uma questão no pré-cirúrgico mais complexa, aí você vai recomendar que ele faça o acompanhamento, tá? Que ele trabalhe aquilo numa psicoterapia. Mas a decisão de atendimento é sempre do paciente, tá? A gente não pode obrigá-lo, né, a passar com um psicólogo. A decisão é sempre dele, assim como a decisão pela cirurgia bariátrica é dele, apesar de ter indicação médica, né? Mas a decisão final vai sempre da pessoa com relação a ela mesma, tá? Então nosso papel é apresentar nosso trabalho, fazer um bom vínculo, avaliar corretamente esse paciente, tá? Para amenizar, para diminuir o desenvolvimento dessas dificuldades, tá? Mas ficar tranquilo também, porque isso pode acontecer, somos seres humanos, né? E aí o paciente tem que estar ciente do que pode acontecer e se acontecer, se ele sentir necessidade de ajuda, ele saber quem ele pode procurar e que vai ajudar ele nestes sofrimentos. Então, existem outros, claro, né? Mas esses que eu trouxe aqui nesse vídeo são os mais comuns da gente trabalhar aí no pós-cirúrgico do paciente, né, que vem aí da cirurgia bariátrica.